Bom dia a todos, obrigado pela presença. Vamos então nos ligando aos nossos queridos amigos da espiritualidade, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecidos por esta oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos para aprendermos um pouco mais, para colaborarmos uns com os outros na senda da evolução, na conquista da nossa liberdade espiritual. Jesus, que a tua paz e teu amor possam estar conosco. Faz de nós, Senhor, instrumentos da tua vontade. Que nós possamos, onde quer que estejamos, levar a tua palavra, o teu amor, através das nossas ações, que é o mais importante. Que as tuas bênçãos estejam conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Inicialmente, já agradecendo a presença do Antônio Carlos Tarquínio, João Tomás do Amaral e dos demais aqui presentes nesse evento tão significativo, né, nas palavras do João, para todos nós, porque se nós tivermos o conhecimento da importância, né, da lei do amor e da alma, que é a nossa essência, então fica muito mais fácil de a gente realmente corresponder, né, a tarefa, a ação e a demonstração de um cidadão de bem, né? Que é um elo da cadeia evolutiva, que é o degrau, que é a escada realmente de Jacó, que vai levar a nossa destinação, que é o plano divino. E todos já conhecem, né? Nosso companheiro Antônio Carlos, João Tomás do Amaral, Antônio Carlos, que é doutor em filosofia, comentarista do jornal Nova Era, articulista da agência Towanda, e o João Tomás do Amaral, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, doutor em educação, comunicador da Rádio Boa Nova, e, além do mais, o cara também entende música, é o rei do choro, entendeu? Então, fica mais fácil de a gente trazer esse nosso evento assim, de forma bem musical, né, João? Bem mais tranquilo e sossegado. Com certeza. Né? E muita inspiração a todos na exposição, nos comentários. Fizemos uma proposta para o Tarquínio de mais ou menos 30, 35 minutos para cada, assim, no desenvolvimento do tema, e em seguida algumas perguntas, comentários e a prece final. Perfeito? E assim, só um pequeno pitisco para a gente falar da alma, que diz que é o princípio inteligente no qual reside o pensamento, a vontade e o senso moral. A alma é o foco da consciência. Muito bem, muito bem. Ficam à vontade aí para a exposição. Bem-vindos, viu? Tá ótimo. Eu vou propor ao João o seguinte: eu vou seguir aqui o meu roteiro e o João me interrompe quando achar que quer comentar alguma coisa. Você acha que pode ser assim, João? Pode. Acho que até porque é o seguinte, eu combinei com o Antônio Carlos, escreveu um texto, acho que, aliás, um texto maravilhoso, depois o pessoal pode fazer cópia, ter acesso a esse texto, e aí vamos trocando, vamos fazendo um bate-bola. Né? Acho que o Antônio Carlos vai seguindo e a proposta é realmente trajetarmos sobre os seus escritos, Antônio Carlos, sobre suas reflexões. Vamos lá. Então, tá bom, gente. Olha, eu me proponho aqui a compartilhar com vocês uma reflexão que, como sempre, não é uma reflexão muito comum, mas, assim, ela é autoexplicativa. Então, nós vamos fazendo o caminho e quando quiser me interromper, se for para fazer pergunta dentro do tema, fica à vontade, em qualquer momento, né? Porque eu vejo aqui isso, né, como um encontro entre amigos mesmo, né? A gente já se conhece há muito tempo, eu já fiz algumas falas presenciais aqui, me lembro que propus um curso e fomos alguns dias, sabe? Então eu não vejo assim... sabe, eu vejo que é um encontro entre amigos, pessoas que a gente já conhece e tudo mais. Então, por que eu nomeei a reconstrução da alma
na perspectiva da filosofia antiga. A filosofia é minha área, né? E não é toda a filosofia, não, né? É só a antiga mesmo. E eu vou ficar lá, não dá para fazer outra coisa, a não ser isso, porque o tempo é curto, né? Eu já estou com 65, daqui a pouco eu estou indo embora. E aí, então, a gente tem que centralizar o negócio, porque é muito largo, né? Então, é por isso que eu estou trabalhando esse conceito, porque há uma, digamos assim, uma diferença imensa. Vamos começar falando assim: existe uma diferença imensa na maneira como nós, espíritas, concebemos a alma, não do ponto de vista só, no ponto de vista só da sua definição. É uma compreensão da alma mesmo, e digamos assim, certa compreensão que há hoje no pensamento filosófico atual. Então, e eu já vou dizendo logo que o nosso modo de pensar a alma, o modo de pensar espírita, de pensar a alma, é o modo como a filosofia antiga pensa. Ponto. Ponto. Então, é muito importante fazer esse movimento. Você já me conhece. Eu não saio do espiritismo e vou para a filosofia, porque eu acho que existe um erro de petição de princípio. Eu tenho uma verdade, eu pego essa verdade e tento enfiar lá. Eu não estudo filosofia antiga assim. Eu estudo lá. E se houver alguma coisa que tenha um ponto de ligação com aqui, ótimo. É assim que eu faço. Eu não saio daqui com uma verdade e tento enquadrar a história da filosofia a partir de uma verdade que eu já tenho. Eu acho isso um erro de petição de princípio, né? E eu tenho vários amigos, tenho um que é muito estudioso, inclusive, tem várias obras e tal, que um dia desse falou isso para mim, faz algum tempo já, falou, pô, Tarquínio, você não sabe, eu perguntei para você, ele me ligou, me pediu para localizar um texto de Platão, um texto original de Platão, eu fui lá, olhei para ele, vi se a tradução condizia, falei, não, condiz, não que eu saiba tanto grego assim, eu estudo grego até hoje, tenho aula de grego até hoje, tinha parado, agora voltei. E então eu estudo, né? Estudo. E aí ele falou para mim assim, pô, Tarquínio, você nem sabia que essa questão que o Platão traz do pô, isso aqui é perispírito e tal. Eu fiquei um pouco triste, mas eu não falei nada. Por quê? Porque se eu falasse o que eu pensava, eu ia ficar triste comigo. Eu não estudo filosofia assim. Eu não estudo para confirmar a verdade espírita. Então, quando eu estudo filosofia, estudo filosofia mesmo. Eu não estou atrás de provar nada. E a maneira desse povo, dessa grande maioria de estudiosos que tem por aí, né, é essa. Sair do espiritismo para provar uma coisa lá. Ok? Tá bom, então. Então, é assim, olha. Então, reconstrução nesse sentido, que eu estou pensando aí o sentido de alma antiga, né? E o quanto esse sentido de alma antiga. Então, acho que justifiquei o caminho. Vamos lá, então, né? No pensamento antigo, a alma ocupa lugar central. Seja em Platão ou em Aristóteles, ou ainda na helenística, verificamos que na equação dos problemas fundamentais no que dizem respeito, que nos dizem respeito, nada se fez sem antes se pensar na essência humana. Nós temos um microfone aí veiculando aí som. Vou explicar. Quando você olha para a história da filosofia, grosso modo, você tem Platão, você tem o discípulo dele, que é Aristóteles, as escolas que eles fundaram, tá certo? E você vai ter, num período imediatamente posterior, o que se chama de helenística. O que é a helenística? A helenística ela é marcada em 336 a.C., com a chegada de Alexandre o Grande. O homem foi grande mesmo.
E o homem foi enorme. Ele sai lá da terra Macedônia, da terra do pai, e conquista tudo até a Índia. Até a Índia. Imagina você. E aonde ele vai entrando, ele mandou o pessoal fazer uma gramática, escrever uma gramática, porque até então não existia gramática, né? O grego aprendia a sua língua através da leitura dos textos fundamentais dos grandes escritores. Não tinha gramática. E aí o Alexandre, que é o responsável por transformar todo o mundo mediterrâneo, né? Todos aqueles povos que ele foi dominando, ele enfiava a gramática grega, que deu no Koiné. Okay? Então, Koiné... mas Koiné não é importante? Porque o Evangelho foi escrito primeiramente em Koiné, em grego Koiné. E isso aí se deve a Alexandre, tá certo? Este período é um período riquíssimo e que sucede, digamos assim, às grandes escolas. Que grandes escolas? A escola de Platão, a escola de Aristóteles, ok? Então, esse período nós chamamos helenística. Aonde que ele começa? 336 a.C. Aonde ele termina? 30 a.C., com a morte de Cleópatra. Então, este período é chamado helenística, é onde surge, onde sobrevivem as grandes escolas, não é? A academia e o liceu, e as escolas que emergem, entre elas, o meu querido e amado estoicismo, mas também epicurismo e também cinismo, e essas escolas que até mais ou menos Marx, né? Elas eram consideradas menores. A partir de Marx, né? Mais ou menos a partir de Marx, qual é a tese de doutorado do Marx? A tese de doutorado do Marx, do grande Karl Marx, é sobre Epicuro. E aí o pessoal começa a perceber que essas escolas são importantes. Hoje, os grandes estudiosos dizem assim, o estoicismo, que é uma dessas escolas que emergem nesse período chamado helenismo, ele é tão importante quanto o platonismo ou o aristotelismo. Então, é uma escola extremamente importante, extremamente influente, e digo mais, o Antônio Carlos Tarquínio fez a sua trajetória, como vocês sabem, estudando Epiteto, e hoje o Epiteto está na moda. Hoje o estoicismo está na moda. O estoicismo está na moda. Né? Então, tem um monte de gente falando sobre estoicismo, tem um monte de gente... Né? É isso aí. O período helenístico é este momento em que, então, emergem essas escolas importantes. Como eu disse, hoje elas são consideradas importantes, entre elas o estoicismo. Mas é importante dizer o seguinte, eu acabei de fazer uma afirmação aqui bastante pesada, né? Em todas essas escolas, seja de Platão, em todas essas escolas, a alma tem uma importância fundamental, ok? Tem uma importância central. E também a preocupação com a essência humana. Quer dizer, em outras palavras, o que é o homem? Essa preocupação com a essência humana é uma preocupação, não assustem com aquilo que eu estou falando. Não assustem, tá? Por favor. Abra o seu coração para ouvir o que eu estou dizendo. Porque não vai ser um discurso tradicional. Eu não faço um discurso tradicional. Mas eu chego lá. Confia em mim. Eu chego lá. Então, há essa questão da centralidade da alma e há esta preocupação com o que é o homem, que eu estou colocando como a essência humana, uma preocupação com a essência humana. Ok? Tá bom. E aí o que aparece relacionado a essa preocupação, a essa centralidade da alma e essa questão da essência humana? É o tema da salvação. O tema da salvação apresenta-se vinculado à pergunta sobre a essência do homem, ou a substância do homem. Desde sempre constituindo um tema dos mais relevantes, mesmo, né? E com ele,
a preocupação com a forma de auxiliar o homem, com a forma de auxiliá-lo frente aos desafios do caminho. Explico. Nem sempre a vida aqui constitui-se em experiência bem-sucedida. Há fracassos, incertezas, infortúnios, decepções, angústias, sofrimentos. É assim que o tema da salvação aparece. Como socorrer o homem das emoções negativas? Como ajudá-lo na superação dos entraves que o conduzem à incompreensão das situações existenciais que o levam a tantos descaminhos? E é exatamente desse conjunto de fatores considerados determinantes da infelicidade, fatores determinantes da infelicidade, presentes na vida de todos nós, que foram propostas soluções para salvarmos. A questão da salvação é central, devido justamente a grande, digamos assim, um grande espaço que há, né, na vida de todos nós para a infelicidade. Há muitas pessoas infelizes. E esse tema é um tema atualíssimo, porque se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre, na Organização Mundial da Saúde, sobre o problema da depressão, ele está enorme. E, nos países da América Latina, o Brasil ocupa o primeiro lugar. Em termos de depressão, em termos de as pessoas estão se sentindo infelizes. E isto é desde sempre. Isto é desde sempre. Então, como eu disse a vocês, a gente tem nessa escola, que é a escola que eu mais estudo, e que, portanto, é o estoicismo, né? Você tem um primeiro fundador que é o Zenão de Sítio, né? Zenão de Sítio. E ele então, eu vou fazer uma pequena citação de um texto que a gente vem estudando, né, que eu estudei em grupo, com um grupo que lê, que faz leitura, discussão e tal, que é a Moral de Epiteto e o Cristianismo. Né? O autor é Aman Jagu, só para vocês, né, se situarem. Então, eu vou pegar uma citação bem pequenininha dele, para a gente entender qual que era a proposta neste período helenístico, qual era a proposta do estoicismo, e a gente vai perceber que ela tem uma proposta interessante e que vai ao encontro da solução dos problemas humanos, né, fundamentais. Zenão é o fundador, e os estoicos da primeira época se esforçaram para dar ao homem princípios morais capazes de pô-lo ao abrigo de todas as vicissitudes da sorte, de todos os medos, de todas as inquietudes, e de fazê-lo alcançar uma felicidade completa e estável. Esta é a proposta fundamental do estoicismo. Né? O mundo tinha necessidade desse livramento e dessa redenção. O ceticismo triunfava. E os espíritos não tinham mais dogmas aos quais pudessem agarrar-se, nem deuses para honrar. Todas as regras de conduta tradicionais foram rejeitadas. Enfim, a tirania e as guerras contínuas faziam pesar sobre todos a ameaça da escravidão e da tortura. Poderia falar um pouco sobre isso, mas eu vou só passar por aqui, né? Passar por essa explicação, mas eu posso dizer o seguinte: eu tenho um texto que foi publicado, chama-se como é que é? A Gratidão em Epiteto, acho que é. Acho que é a Gratidão em Epiteto. Fácil de achar, se põe lá Antônio Carlos e tal, vai aparecer esse texto, nesse texto eu vou estudar justamente o que se passava nesse período em termos de fé nos deuses e tudo mais. Era uma baita de uma confusão. Né?
E a deusa que imperava era Barmeni, né? Era uma deusa que extremamente injusta, extremamente, as pessoas estavam perdidas, aí não podia confiar na deusa, que ela era que distribuía os dons, distribuía para cada um o seu lote, e ela não era imparcial, ela era parcial. Então ela mais ferrava os outros do que ajudava. Imagina você ter uma deusa, né, com essa característica, quer dizer, não dá para confiar nos deuses. Fora isso... Demasiadamente humana, né, mestre? Isso. Não, mas assim, era uma demasiado humana ruim, né? Porque tem humano que bom, ela era muito ruim, péssima. Então as pessoas viviam atormentadas, porque como é que você faz? Não era uma deusa. Aí quando surgem os estoicos, a primeira coisa que eles vão dizer é o seguinte: olha, os deuses não são maus, eles são bons. Portanto, eles não praticam maldade, né? Então, eu vou mais ou menos por aí, mas tem outros detalhes. Epicuro, por exemplo, que está na mesma época, vai propor diferente. Vai propor o caminho de Aristóteles. Vai dizer assim, olha, os deuses não apitam na vida humana. Eles não estão nem aí. Eles vivem a vida deles. Eles são felizes, vivem a vida deles, não tem nada a ver com a vida humana. Foi uma maneira também de propor para despreocupar as pessoas. Bom, se os deuses não atuam, então, beleza, né? Enfim, bom, de que maneira os antigos... Mestre, só um detalhe, o Jean fez uma pergunta, não sei se você chegou a ver na tela. Eu não vi, pode ir. Não viu? Você quer repetir, Jean, por favor? Isso. Jean? Vai ver que ele... Ele só digitou na tela, perguntando se... Pode repetir, Jean? Aí? O Jean colocou se a alma pode ser a consciência, né? É isso, Jean? Eu anotei aqui isso quando mesmo. o Jean escreveu. É isso mesmo, João. Olha, posso dar uma entradinha aí, Antônio Carlos? Puxa, à vontade, fica à vontade. Para a gente... Tomar minha água. Na medida em que o Salomão iniciou com essa reflexão sobre a questão que envolve a alma, né? Trazendo aí na questão da alma o pensamento e a consciência, é importante nós lembrarmos que em Kardec, ele coloca 3 níveis, né? 3 níveis de liberdade. A primeira liberdade é a liberdade natural, a segunda liberdade é a liberdade de pensamento, e a terceira liberdade é a liberdade de consciência, né? A pergunta que o Jean faz sobre a questão que envolve a alma pode ser a consciência, é importante entender. O Antônio Carlos está focando na questão da filosofia antiga, mas é importante que na história da filosofia não são poucos os filósofos que colocam a alma como alojada no cérebro, né? Alojada no cérebro. E aí nós vamos buscar aí numa série de filósofos essa questão que envolve esses 3 níveis de liberdade, que é a liberdade natural, pensamento e consciência. E uma das coisas que eu tenho procurado fazer uma síntese do que os filósofos têm escrito, têm pensado sobre a noção de alma. Curiosamente, nós temos aí, por exemplo, Descartes, que escreveu As Paixões da Alma, né? Então, temos textos antigos e novos que vão tratar dessa coisa. Leibniz escreveu um trabalho sobre a distinção entre corpo e alma. E, então, eu fico tentando buscar essa questão, e importa essa questão da consciência. E aí, então, muitos dizem que a questão da alma entra, né, no pensamento, entra no cérebro a partir do nascimento. E quando do desencarne, sai, né, e vai virar espírito. E aí, então, eu já questionei alguns médicos, na medida em que nós estamos sob anestesia geral, em que a pessoa não tem consciência, para onde vai a alma nesse momento, não é? Então, a anestesia, na verdade, ela faz uma interrupção de consciência, até porque o médico precisa trabalhar, mexer com o corpo, não pode ter movimento, senão existem cirurgias tão refinadas que qualquer movimento seria fatal.
Então, essa questão que envolve a consciência e a alma é uma questão bastante significativa pelo ponto de vista daquilo que a gente olha e para alguns refinamentos, como eu estou citando esse, de uma anestesia aplicada num paciente que vai poder fazer, que vai necessitar de uma cirurgia e que não está em estado de consciência. Mas eu só quero chamar a atenção aí que o Jean faz essa pergunta, que alguns autores vão colocar exatamente essa questão como a alma estando no cérebro. E aí o cérebro, até Schopenhauer coloca que o cérebro é exatamente o local da onde vai partir todo o desenvolvimento do intelecto, do pensamento. Então, essa é uma forma. E é esse pensamento que vai desenvolver a consciência. Então, se você fizer uma trajetória ao contrário, é por aí. Então, alguns filósofos aí vão acabar dando essa pista de que no retrocesso, a consciência vai estar no cérebro, como outros já pensaram que estavam em outras localidades do corpo, né? Mas é isso aí, Antônio Carlos, segue. Muito bom, muito bom, muito bom. Como falamos de estoicismo, né, ainda, né, um dos refundadores do estoicismo, que foi Crisipo, né, ele dizia assim, quando alguém te chama, e você de longe, né, e você diz assim, você está me chamando? Você está comigo? Você quer falar comigo? Ele diz assim, este movimento que nós fazemos automaticamente para nós mesmos indica que o eu habita o coração e não a mente, e não o cérebro. Então, os estoicos acreditavam que a sede da alma era o coração, e não o pensamento, né? Sede do pensamento, cabeça, né? Não, coração. Né? E isso é interessante porque vai dar vamos dizer assim, um outro sentido, né, para as coisas, né? Um outro sentido. Por favor, Rogério. Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, queria uma opinião de vocês. Quando a gente fala da questão dos males, né, que a gente tem observado na sociedade, a questão da ansiedade, desses problemas todos emocionais, né, a alma sofre, e parece que sofre tanto quanto a gente jamais viu. E sofre porque o mundo em que nós vivemos é conflitante. Que eu acho que há um lado que acredita na felicidade como a conquista de bens materiais, de status, que é cada vez mais em evidência pelas redes sociais, pelas mídias, que relacionando a felicidade com a aquisição de status, de bens materiais. Né? Ao mesmo tempo, há um outro lado que parece que rechaça isso e sofre com crises de ansiedade, com depressão, enfim, porque a realidade não mais satisfaz aquele espírito. Né? E aí a gente pensa que muitos já estão, quando a gente fala do estoicismo, né, de valorizar a razão, ensinar a lidar com o estresse, a ansiedade, propor que as emoções destrutivas são resultados dos erros de visão. Então, essas pessoas estão vivenciando isso. E, ao mesmo tempo, tem uma corrente religiosa que, ao invés de resgatar o espírito para as coisas do espírito, fala assim, não, venha para a minha igreja, porque você vai conquistar aquele carro, a sua casa com piscina. Então, assim, existe na sociedade esse conflito, no meu ponto de vista, de que, assim, alguns querendo, né, tendo essa visão, né, estoicista, buscando o eu verdadeiro, e outros, equivocadamente, buscando essa autorrealização, essa felicidade em coisas que não fazem tanto sentido para a gente, né? Muito bom, muito bom. Na verdade, é um pouco sobre isso que vamos indo falando aí, né? Por caminhos outros, né? Mas faz muito sentido isso que está falando, né? Eu já te digo, a proposta da filosofia, né? E com a qual o espiritismo se alinha é justamente o desprendimento, né? Tá certo? Mas a proposta do desprendimento aí que está, né? Como é que você faz isso, né? Porque, enfim, mais interessante. Deixa eu continuar aqui, talvez consiga... Diga. Só para dar uma mãozinha aí na questão que o Rogério coloca. Eu acho que tem essa coisa da teoria da prosperidade, que é uma questão que envolve, vamos dizer assim, um chamamento para também a prosperidade de quem está querendo, na verdade, tirar a menos prosperidade do outro, né?
Então, existe aí o cachorro mordendo o próprio rabo. E essa questão da felicidade no tocante, o Antônio Carlos chamou a atenção que alguns aspectos que foram tratados na antiguidade conduziam, né, na verdade, ao caminho da infelicidade, e essa felicidade na busca de bens, na posse de bens materiais. Hoje em dia nós temos uma contradição, exemplos são mil, são muitos exemplos, né? Particularmente, essa semana, notícia nada agradável de uma família com muitas posses, né, em que um tio abusava do sobrinho, que contou para o irmão, né? Houve aquele rolo total da família. Não sei quem estava no hospital, ele vai lá, não sei se era a esposa, mata a esposa e se suicida. Então, você vê que a relação posses materiais e felicidade não é uma correlação direta, não é? Tem uma historinha que o rei mandou um dos seus emissários buscar no reino o homem mais feliz do mundo, né, da região. E aí ele busca, encontra uma pessoa no alto do morro e perguntando para ele era muito feliz, era o mais feliz da região, e aí ele disse que a felicidade dele estava na camisa, né? Desce, conta para o rei manda buscar a camisa. Então, a felicidade de um ou do outro, às vezes está em coisas que são inimagináveis, que não sustentam o outro. Então, essa questão que envolve a felicidade é um caminho bastante a ser ainda pavimentado, porque não tem uma resposta única, né? Aí aqui o Jean colocou, será que era palmeirense? Nesse momento, possivelmente. Menos para Botafogo do que para Palmeiras, mas está chegando. Viu, mestre? Aproveitando, a Márcia tem uma questão aí que eu achei interessante. Você pode repetir, Márcia, por favor? Eu coloquei aquele provérbio sufi. Existe conforto na estupidez. Você não consegue aumentar o seu microfone um pouquinho? Eu não estou ouvindo direito. Eu não ouvi o que você falou. Ela fala... É um provérbio sufi que diz: existe conforto na estupidez. Ah, sim. Muito legal. Muito legal. Mas eu acho que é verdade, mas serenidade só na sabedoria, né? Só na sabedoria. Né? Então, Antônio Carlos, você já dá uma sequência aí. Márcia, é o seguinte, existe conforto na estupidez. Pesquisando, eu tive que pesquisar no doutorado um período bastante significativo, inclusive da política portuguesa salazarista. Existem notícias de jornal em Portugal que dizendo, né, aqui nós vamos dizer baixa escolaridade, estupidez, começa a correlação, né? Existem notícias de jornais em Portugal que desse período que diz assim: o lado mais bonito da nossa população são os 85% de analfabetos, porque eles não sofrem, né? Então, é uma situação dura, né? Quando, na verdade, a gente tem, na posição kardecista, que a cultura geral, na verdade, que a cultura geral vai te aproximar de outras coisas muito mais libertadoras. Então, isso é uma contraposição. Então, o que você coloca é que quando você está em contato com populações menos próximas de tantas questões que deveriam ser compreendidas, você vê por um nível de satisfação, porque o olhar é simplesmente para aquilo que o Antônio Carlos já tratou, que são as questões fundamentalmente essenciais, ou seja, eu não tenho outras necessidades periféricas, né? Aí eu vou conviver com as necessidades essenciais e não com as necessidades criadas, que é uma questão do mundo moderno que vai gerar uma série de questões que o Antônio Carlos já abordou aí, que ele vai continuar abordando. Mas, na verdade, a gente está vendo que isso não é muito real. As pessoas estão infelizes mesmo assistindo os programas de domingo, o jogo de futebol, elas estão fazendo barulho, mas isso não está resolvendo a situação em qualquer nível, né? Muito bom.
Bom. Acho que o Rogério só queria citar algo, mestre. Por favor. Não? Ah, não? Não. Então, desculpa, Tarquínio. Não, tudo bem. Bom, eu vou continuar aqui no meu caminho, né? Caso vocês queiram falar alguma coisa, vocês falam. Bom, de que maneira os antigos viam aquilo que se deveria fazer para libertar o homem de suas prisões? Qual a proposta fundamental da filosofia com a finalidade de libertação do homem de suas escravaturas? Então, assim, desde Sócrates, que foi talvez o primeiro filósofo a revolucionar a própria vida e a vida em torno de si, encontramos a recomendação de aplicar irrestritamente o conhecer-se. O conhecer-se como caminho de conflagração da metamorfose íntima, como a única capaz de nos libertar da escravidão. Cito aqui o Emmanuel, né, diz assim, nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Sua orientação descansa inteira no cuidado de si. Digo de Sócrates, né? E para ele se constituía nisso, no autoconhecer-se, no que eu gosto mais do termo, peço desculpa, né? Realtognose, que é esta palavra, ela traduz exatamente aquilo que é a proposta socrática, né? E que tem lá no Caldas Aulete, né? Realtognose. Traduz exatamente o autoconhecer-se. Né? Então, sua orientação descansa inteira no cuidado de si, que para ele se constituía nisso, na realtognose, o ser humano faz seu caminho tanto para si como para a divindade, através do autogoverno, promovendo sua salvação. Com o advento do cristianismo, surgirá um problema, uma pedra no sapato, não só na compreensão do jeito, mas também do sujeito, do homem, né? No tangente à forma do ser humano fazer sua jornada para o divino, ou seja, sua transformação, né? Entre outras coisas, transformação é justamente fazer um trânsito de uma forma para outra. Estabeleceu-se uma dicotomia, caminhos de pensar se bifurcaram diante da humanidade em relação a como deveríamos levar a cabo a nossa salvação. Ruptura radical e total ou essenciação. Ou seja, deixar de ser quem somos essencialmente para nos integrar ao plano divino ou caminhar no sentido de realizar o ser que nós somos potencialmente. Então, vamos dar nome aos bois e colocar os pingos nos is. A estrada para o andar de cima possui um nome: conversão. Conversão. Digamos de passagem que no Espiritismo, salvo engano, né, de nossa parte, o tema da conversão foi subsumido, por um lado, pela noção de evolução, e, por outro, pela ideia bem arraigada no movimento espírita, nomeada reforma íntima. Então, é importante perceber que há uma bifurcação a partir da proposta do cristianismo. O cristianismo, quando aparece para a humanidade, não confundir com o querigma, com a palavra do Cristo. A palavra do Cristo é uma coisa, o cristianismo é outra, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, o cristianismo, como ele se instaura e como ele é interpretado nos primeiros séculos da nossa era, né? Ele é interpretado
de uma maneira dispare, completamente dispare, de como se pensa a essência humana dentro da filosofia. Simples assim, né? Então, eu vou usar aqui, se vocês me permitem, eu vou usar usar aqui uma coisa para ilustrar. Vou aproveitar que inclusive estava até já na minha tela aqui. Aqui. Deixa só por isso. Porque, às vezes a imagem fala mais que a palavra, né, mestre? É que isso aqui tá tão fácil para nós aqui, né? E eu vou compartilhar com vocês essa tela, né? Então, assim, a palavra conversão, ela é oriunda do termo latino conversio, né? Há toda uma história aí, né? Que eu não vou entrar, mas, enfim, os primeiros o mundo latino descobre o grego, descobre o mundo grego, né? O mundo da cultura grega, que é enorme, e os grandes escritores latinos vão começar a traduzir as obras gregas, né? E para isso eles vão criar toda uma linguagem, né? Esta linguagem, esse momento de transição para Cícero, esse momento de tradução das grandes obras gregas, é um momento profícuo, porque as palavras latinas, numa grande parte delas, são copiadas dos conceitos que eles começam a aprender na língua grega, tá bom? Então, mas isso também é uma história longa, né? É só para dizer o seguinte, então, veja, a palavra conversio, latina, ela tenta traduzir, né? Tenta traduzir um conceito, né? E dentro desse conceito cabem duas palavras, né? Então, e de toda forma, essas duas palavras, né, elas resumem, digamos assim, duas tendências no modo de se considerar a ascensão do ser humano rumo ao Criador. Essa primeira aqui, ó, eu não tive tempo de colocar, epístrofe. Epístrofe. O que significa epístrofe? Né? Epístrofe. Retorno ao interior de si mesmo. Um dos seus sentidos é esse, tem vários. Um deles é esse. Retorno ao interior de si mesmo. Uma espécie de ensimesmamento, incluindo ser quem eu sou, que resolvi nomear como roteiro de essenciação. E tem a metanoia. A metanoia é mais falada, né? Tem até aquele padre, tem um padre aí que escreveu, tem um livro, né? Cujo nome é esse, né? Só que ele pôs metanoia, né? Metanoia. Mas o certo é metanoia, tá certo? E o que significa metanoia? Mudança radical de pensamento, arrependimento, né? Renascimento e também deixar de ser quem eu sou. Certo? Então, aí está o quadro, né? A converso, na verdade, é uma palavra latina que dentro, no interior dela, você tem duas palavras gregas que indicam modos diferentes de se pensar o ser humano. E, principalmente, modos diferentes de pensar a ascensão do ser humano, a divindade, ok? Então, já interrompi aí, né? É só um quadrinho para ajudar aqui no que, né? Então, avancemos um pouco mais, vamos avançar um pouco mais e recolocar a questão nos seguintes termos. Conversão-retorno, né? Ou conversão-mutação. Rompimento radical ou essenciação. É como se estivéssemos entre o mito da caverna, não sei se todos vocês conhecem, né? E o mito de Adão e Eva bíblicos, né? Agora, vamos deixar esse assunto em banho-maria
que eu quero... deixa em banho-maria lá, né? Eu, há algum tempo atrás, com o João também acontece, né? Eu fui convidado para participar de um programa de TV no Mundo Maior, TV Mundo Maior, e me foram enviadas as seguintes perguntas. Na época, quando me foram enviadas as perguntas, eu fiquei, na verdade, pé da vida, porque eu achei as perguntas, e eu até propus à pessoa, a apresentadora, né, disse assim, olha, você não prefere que eu as faça? Porque eu vou indicar os caminhos, fica melhor. Então ela fala, não, já está pronto. Então, tá bom, eu respeitei, né? E também sempre é um aprendizado para mim quando as pessoas mandam perguntas inadequadas, né? Porque elas se tornam caminhos de pensar aquilo que eu realmente quero dizer. Então, né? É um aprendizado nesse sentido, porque no final hoje eu não faço mais questão. Você faz a pergunta que você quiser, eu vou responder aquilo que eu quero dizer, né? Não necessariamente responder as suas perguntas, né? Então, me foram enviadas as seguintes perguntas. Quais são os princípios filosóficos do Espiritismo? Qual a importância da filosofia espírita no processo do autoconhecimento? É possível realizar a reconstrução da alma sem a necessidade da reencarnação? Quais são os princípios filosóficos do Espiritismo? Começa aí, né? Na época eu disse o seguinte, disse que para responder a pergunta feita, precisava antes me questionar acerca do que é filosofia. Quando você me pergunta quais são os princípios filosóficos do Espiritismo, para eu responder isso, eu preciso saber o que é filosofia. Como é que eu vou responder o que é princípio filosófico do Espiritismo se eu nem sei o que é filosofia? Isso é comum. Isto é muito comum. Então, veja, a fim de responder como poderia identificar um princípio filosófico, porque dizer que a filosofia é razão é pouco, uma vez que aí todo tipo de conhecimento seria filosofia. Porque existe esse tipo de resposta, né? Ah, não, filosofia é razão. Mas não responde tudo, né? Não responde. Né? É comum entre nós, muito comum, todo mundo discorrer largamente sobre princípios filosóficos espíritas, tomando como óbvia a definição. Diga-se o mesmo daqueles que se apressam em afirmar que o espiritismo não é religião. Já viram isso também? Né? Ora, mas antes seria preciso dizer o que é religião. Porque o cara vai para a televisão e fala, não, filosofia, o espiritismo não é religião. Não é religião, porque ele vai para... Mas ele não explica o que é religião. Então é uma resposta retórica e que evita as questões fundamentais que precisam ser pensadas. Ora, essa não é uma questão qualquer e tão fácil de responder. E quando se diz que o espiritismo é uma religião em sentido filosófico, eu também já ouvi isso, né? Caímos de novo. Se quisermos entender isso claramente, se é possível entender isso claramente, é preciso responder primeiro, religião em sentido filosófico? Mas o que é filosofia para entender o que é religião em sentido filosófico? Tá certo? Segunda pergunta. Qual a importância da filosofia espírita no processo do autoconhecimento? Eu respondi, a mesma importância que a filosofia apontada por Kardec como precursora do espiritismo. Porque nós também não estamos prestando atenção nisso. Quando foi codificado o espiritismo, 1800 e tralalá, nós tínhamos uma história imensa de pensadores, uma história imensa de grandes pensadores. O Kant era contemporâneo. Um monte de gente já tinha passado pelo mundo, grandes filósofos. O que o Kardec aponta como doutrina precursora do espiritismo? Ele falou do Kant, ele falou do Spinoza, ele falou Sócrates e Platão. Será que isso não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado? Tá certo? A última interrogação.
É possível realizar a reconstrução da alma sem a necessidade da reencarnação? Reconstrução da alma? Essa pergunta revela um viés interpretativo de como a alma deve ser salva. A falha da pergunta mostra algo implícito nessa confissão de credo na necessidade de reconstrução da alma. Então, se me permitem, né? O prefixo re, significa, entre outras coisas, repetição, iteração. Indica também o ato de refazer, de restaurar, de reparar. À vista disso, eu pergunto, estaríamos nós diante de um ser humano cujo caminho para Deus, o único caminho para o andar superior, seria o da restauração, o do refazimento, o da reparação? Percebe? O que é esse reconstruir? Por que reconstruir? Por quê? Por que reformar? Por que você, quando você vai para a casa espírita e ouve reforma íntima, aí você vem para casa e fala, bom, eu preciso me reformar. Mas reformar? Qual o sentido disso? E por que o reformar? Por quê? É lógico que a gente não pensa sobre isso, mas esse é o meu papel, né? De onde veio a ideia de reforma íntima? Qual equação definitiva ao problema da salvação através da mudança interior? Vou repetir. De onde nos veio a ideia de reforma íntima? Qual equação definitiva ao problema da salvação através da mutação interior? O modo de pensar o ser humano agravou-se sobremaneira com o advento do cristianismo. Não propriamente da palavra libertadora do Cristo, mas do cristianismo dos primeiros séculos de nossa era. Por passar a ser um ser, em seu próprio ser, involuído, desvirtuado, degenerado, corrompido, ficou estabelecido que o ente humano não poderia efetuar a própria conversão, ou seja, buscar por si próprio a iluminação. Em suma, o processo da própria salvação tem de vir de outro. De fora, jamais dele mesmo. Então, pergunto, a filosofia concorda com essa visão das coisas? Com essa interpretação estapafúrdia da teologia do pecado? Vocês mencionaram a teologia da prosperidade, né? Mas antes dela tem a do pecado. É lógico que não. É lógico que não. Tampouco o espiritismo. Seja na filosofia antiga, seja na filosofia espírita, a salvação não está nos outros, mas em nós. Para o cristianismo, bem entendido, e não o ensinamento do Cristo, o ser humano tem de ser salvo da maldade que está entranhada em sua natureza íntima. Para a filosofia, o ente humano deve salvar-se de sua ignorância. Para o indivíduo salvar-se da própria ignorância, basta esclarecer sua razão, iluminando seu sentimento. O autoconhecimento será, por conseguinte, o caminho da salvação, de vez que reside exatamente no cuidado de si, na autogestão, na autonomia. Nisso está a importância sem igual da afirmativa espírita filosófica: o homem é o artesão do próprio destino. O caso é que os espíritos da terceira revelação acreditam no poder de autotransformação da criatura humana.
acreditam em mudança promovida pela própria criatura. Acreditam que cada um de nós possui em si potencial para realizar-se plenamente, desde que busquemos sinceramente apurar-nos. E quanto ao sofrimento como alavanca para o crescimento da criatura, que uma vez eu dei uma aula imensa, tal, falando dessas coisas, aí no final uma pessoa lá entre as que, mas olha que legal, muito boa a sua fala, tal, mas aqui entre nós, não é? É só o sofrimento que modifica a criatura. Bom, se você acredita nisso, o problema é seu, porque não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei e não é isso que o Espiritismo fala. Agora, se você gosta disso, parabéns. Pode ficar com isso. Abrace essa ideia de mudança só pelo sofrimento. Se você acha legal isso, você gosta disso, isso não é Espiritismo. Talvez catolicismo, Espiritismo não. Né? Então eu pergunto, e quanto ao sofrimento como alavanca para o crescimento da criatura? Considero que se fosse somente esse o recurso de transformação do ser, Deus não seria pai, mas um padrasto muito ruim. Tem de falar padrasto ruim, porque tem muito padrasto bom, né? Padrasto que ama seus filhos, que cuida, que não são os filhos, mas são filhos mesmo, né? Então, Deus é um padrasto ruim, porque ele colocou no mundo só um instrumento de transformação, o sofrimento. Quer dizer, ele é um sado, Deus é sadomasoquista, né? Ele gosta de ver o sofrimento humano. Mas onde estão os fundamentos de que partiram tais afirmações, Antônio Carlos? Né? Da onde você tirou esse fundamento que você está falando? Né? Então, a título de conclusão, eu vou dar 2, 3 exemplos de perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. Questão 602. Os animais progridem como o homem, por efeito de sua própria vontade, ou pela força das coisas? Ouve. Os animais progridem como o homem, por efeito de sua própria vontade, ou pela força das coisas? Ora, semelhante pergunta deita raízes profundas na história da filosofia, onde o tema foi muito discutido, mormente no âmbito da filosofia estoica, mas também nos outros, né? Mas não só. Pode-se afirmar que o assunto é recorrente na filosofia antiga desde Sócrates e percorrerá uma longa história até ser incorporado ao cristianismo primitivo, principalmente ao monasticismo cristão, daquele do deserto, principalmente. Né? Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles próprios que melhoram a si mesmos? Ouça a pergunta. Essa aqui eu até retraduzi do texto francês original. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles próprios que melhoram a si mesmos? Essa é a pergunta. Resposta: são os próprios espíritos que melhoram a si mesmos. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior a uma ordem superior. E aí vem a resposta-chave, fundamental, importantíssima, que nós todos, a grande maioria, ignora. O conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. O conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Não encontramos aqui aquela malfadada afirmação que só somos realmente modificados pelo sofrimento. De onde a gente tirou isso? Eu sei de onde foi tirado.
Então, nesse contexto, pode-se discutir a proposta de perfeccionismo que a filosofia apresenta. Por exemplo, a filosofia de Epiteto. Na filosofia de Epiteto, a palavra filosofia, no manual de Epiteto, todo mundo já ouviu falar do manual de Epiteto, a essa altura do campeonato, né? É quase um equivalente ao conceito de aprimoramento, de aperfeiçoamento, ou seja, de cultivo de si. É lógico que ele está na linha, na tradição da filosofia socrática, para valer. Então, como ele está nessa tradição, ele vai propor, como no núcleo central do seu pensamento, ele vai propor justamente o autoaperfeiçoamento. Ele vai propor justamente o aprimoramento. Ou seja, o cultivo de si próprio, o cultivo de si mesmo. Percebem o movimento? Espero que estejam percebendo. Entretanto, o perfeccionismo antigo é caminho do aprendiz de filosofia, do aprendiz filósofo, para a aproximação à sabedoria, pelo viés da conquista do coração. Conquista da paz do coração e, portanto, da felicidade. E não possui o peso do cristianismo, entre aspas, que o cristianismo colocou nos ombros humanos. Basicamente, eu quero só citar aqui uma trova que eu gosto muito, que diz assim: das estradas do destino, escolhe a que mais convenha. O bosque só é queimado à custa da própria lenha. Ninguém permanece inibido de cultivar a verdadeira felicidade, que somente floresce e frutifica no santuário do coração. Ninguém. Uma lição à toa, das mais sérias que já vi. Não existe outra pessoa que possa pensar por ti. Uma lição à toa, das mais sérias que eu já vi. Não existe outra pessoa que possa pensar por ti. E para terminar, não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Então, era esse conteúdo que eu queria compartilhar. Nós temos aqui o Rogério, né, perguntando. Não sei se o João, o João depois ele vai tecer aí os caminhos da liberdade. Então, mas primeiro tem uma pergunta aqui, né? É do Rogério. Então, são muitos os questionamentos. Bom, quando a gente fala da questão de salvação, de reformar a alma, né? E a gente fica pensando que existe alguma coisa que está mal feita ou inacabada, né? E aí eu fico lembrando daquele conceito de que nós temos Deus em nós, né? E Deus é perfeito, Deus é bom, né? Então, logo, se Deus é perfeito, Deus é bom e Ele está em nós não somos essencialmente maus, né? Pelo menos é a forma que eu penso. E aí, quando a gente fala da questão da conversão, de volta às origens, me remete um pouco a isso, né? A essas qualidades inatas no ser. E eu acho muito interessante. E aí, eu também queria fazer um comentário, porque a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo com a questão de Kardec, o Livro dos Espíritos, com muita coisa que está lá, né? Que tem muita coisa de lá, de pecado, de salvação, de posições, de respostas que a gente tem que entender que fazia sentido naquele momento, naquela época, mas que hoje a gente tem obrigação de dizer, não, Deus não castiga ninguém, não existe pecado, não, a mulher não foi feita para ficar dentro de casa cozinhando e lavando, né? Eu acho isso muito importante para a gente que está dentro da casa espírita, para a gente que forma as pessoas dentro da casa espírita,
atualizar essas coisas, essas questões, né? Era esse comentário que eu queria fazer. Muito bom. Você falou, você sintetizou aí a minha proposta essencial, mas eu queria dizer uma coisa. Quando você vai ver a palavra que é traduzida para o pecado, né, no texto original é a palavra hamartia. Né? A palavra hamartia significa, como os católicos sabem disso muito bem, né? Os estudiosos sabem disso, que hamartia significa errar o alvo. Errar o alvo. Hamartia significa errar o alvo. Pecado já significa outra coisa. Já é outra coisa bem diferente. Bem diferente. Eu posso errar o alvo, né? Agora, mas o que a minha proposta era justamente isso aí que você falou, dizer que se nós viermos da divindade, nós não somos essencialmente maus. Tá certo? Se a gente veio da divindade, nós não somos essencialmente maus. O livro Céu e Inferno trabalha muito essa questão, né? De mostrar que não existe que o espírito não retrograda. Portanto, anjo, não existe essa história de anjo caído. Portanto, porque a história é essa, que um anjo teria se voltado contra Deus e maculado a essência humana, né? Então, em outras palavras, por caminhos diferentes, eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós, para nos modificarmos, né, ou para resolver os nossos problemas, ou para nos salvar, nós não nós não precisamos lutar contra a nossa natureza. E isto é muito. Nós não vamos lutar contra a natureza. Por quê? Porque a natureza humana não é corrupta, não é decadente. Muito embora, quando você olha para o mundo, parece que seja isso. Mas o Espiritismo pensa diferente. Pensa sozinho? Não. A filosofia pensa assim. Quando você lê, quando você percebe, você surpreende esse perfeccionismo que eu estou falando, é um perfeccionismo que leva em conta que o homem pode transformar-se porque ele não tem uma natureza corrompida, porque ele tem uma natureza boa. Então, que história é essa de ficar se reformando? Toda hora tem de reformar, toda hora tem de... A ideia de que nós temos uma dimensão tão ruim dentro de nós que precisa reformar. Não, a transformação, né, essa metamorfose íntima que nós necessitamos fazer, não é contra a nossa natureza. É uma atualização das potencialidades que todo mundo tem. É muito mais fácil da gente trabalhar com essa ideia. Muito mais fácil, né? Nós não estamos lutando contra o que a gente é. Nós estamos essencializando o que a gente é, né? Dando existência àquilo que nós potencialmente somos. Me veio uma imagem seguinte, sabe aquele arquivo zipado? Sim, Nós sim. estamos deslipando. É muito mais fácil, eu acho, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem de também ter essa noção de que esta visão da paixão do Cristo, essa visão da nossa culpa diante dos erros cometidos, isso não é espiritismo, isso é catolicismo. Exato. Isso é catolicismo. Obrigado. Verdade. João, e daí, João? Eu sou a favor, sou contra ou muito pelo contrário, João? Não. Vamos em frente. É o seguinte, isso aí são bases de lançamento para poder refletir. Mas eu quero... Isso. Isso aí... Exatamente. Eu vou usar aqui um pouco de noções de engenharia civil aqui. É que quando o Antônio Carlos fala da questão da reforma, da restauração da reforma, e ele coloca essa questão de tem que estar o tempo todo reformando, é importante entender que todo processo de reforma na área da engenharia, ele é um processo difícil, né? Porque quando você reforma, você não tira o morador de dentro, né? Você está lá. Então, principalmente, essa reforma pessoal.
E aí, quando se fala em reforma, há que ser entendido que você tem que retirar coisas e colocar outras coisas, né? E a questão de se autoconhecer, o Antônio Carlos chamou atenção para esses vários aspectos, né? Mas é importante que é o seguinte, nós não temos a noção clara, eu não tenho a noção clara do meu rosto, do meu corpo, né? Das minhas condutas, se eu não tiver também uma visão externa, né? Eu sei mais ou menos como é o meu rosto com alguns auxiliares, o espelho, a fotografia, né? Então, eu preciso de algo externo também para eu me identificar, né? Porque se eu nunca tivesse esses elementos, provavelmente eu nunca saberia como é o meu rosto, né? Como é que o meu cabelo fica. Então, essa questão das percepções internas e externas, elas são fundamentais. E a questão da reforma é sempre algo que, por exemplo, tem que se compreender que alguma coisa tem que sair e alguma coisa tem que entrar. E a pergunta é, quais são as escolhas, né? Do que sai e do que fica? Porque aí tem a noção de transformação. O Antônio Carlos, ao longo da fala, ele chamou a atenção de uma palavra, evolução, porque toda transformação ela traz alguma coisa que precisa ser bem observada. Ela transforma evolutivamente ou ela transforma involutivamente, né? Então, quando se fala o termo transformação, passa a impressão que nós estamos falando que é algo sempre evolutivo, mas pode não ser. Eu posso fazer escolhas ruins, né? E dentro de um contexto ético e moral, que foi o início da fala do Antônio Carlos. Então, esse movimento de entrada e saída de questões requer muito esse olhar também, o que está lá dentro, o que está fora, para ver o que vai falar, o que se vai fazer. Quando o Antônio Carlos comenta sobre a questão da filosofia é razão, é importante que essa pergunta traz aí no tempo algumas questões fortemente significativas, né? Dentro da evolução do conceito de razão, Leibniz também trabalhou de maneira muito forte na chamada razão suficiente. Então, você tem razões e razões que são suficientes ou não. E aí, o Schopenhauer levou essa discussão um pouco mais longe na sua tese de doutorado. Ele levou a questão da razão, ou os princípios da razão suficiente, fundamentado em 4 raízes. A raiz do conhecer, a raiz do agir, a raiz do ser e a raiz do devir. Então, vejam que quando se fala que filosofia é razão, só o conceito de razão, ou a ideia, a noção, a ideia ou o conceito de razão, aí temos que tentar também trabalhar um pouquinho o que é uma noção, o que é uma ideia, o que é um conceito, né? Então, essa noção, essa ideia ou esse conceito de razão traz elementos altamente referenciais à filosofia, discutindo o que é isso, né? E achando raízes fortemente significativas, como a raiz do conhecer, quer dizer, eu vou ter um princípio de uma razão suficiente, embasada no conhecimento, no agir, ou seja, no fazer, no ser, que é altamente espiritual, né? E do devir. O Antônio Carlos também também falou sobre essa questão do kardecismo, dos princípios do kardecismo. O próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, ele coloca os chamados espíritos iluminados. E ele vai buscar duas grandes fontes, duas grandes referências, que estão praticamente lá no final do Livro dos Espíritos, que é o espírito iluminado de Santo Agostinho e de São Luís. Já também acrescentando o que o Antônio Carlos já colocou como sendo Sócrates, Platão. E aí, o Antônio Carlos acho que vai se lembrar das nossas conversas ao sair do Jornal Nova Era ou das gravações da Rede Boa Nova de Rádio, que eu falava, Antônio Carlos, temos que dar uma olhadinha com bastante acuidade nessa questão de conceitos, né, dentro do Espiritismo, que já vem lá desde Sócrates e Platão. Então, o próprio Kardec já traz essas noções, já apresenta essas trajetórias de uma maneira bastante significativa para que a gente possa refletir. E quando o Antônio Carlos comenta sobre a questão da conversão, né, eu acho que aqui é um grande exemplo, né? Quer dizer,
daquilo que nós estamos fazendo. Não é conversão pelo ponto de vista da imposição, mas é conversar antes de conversão, ou é conversar antes de converter, né? Então, eu acho que a conversa vai refinando todos esses processos, e aí você realmente tem um momento... É pela conversa orientativa, pela conversa que fundamenta, que você tem aquilo que nós desejamos de um processo de conversão destinado à evolução. E é isso que a gente sempre busca, né? Quer dizer, todo processo educativo é você tentar fazer com que nós tenhamos cada vez uma sociedade mais justa, harmônica, né? Então, esse processo de transformar via converter e evoluir é sempre uma trajetória bastante significativa e vamos dizer assim, com momentos bastante produtivos para que nós façamos um aprofundamento, né? Um aprofundamento dessas questões. Acho que o Antônio Carlos trouxe aqui uma série de elementos fortemente significativos, embasados na filosofia antiga, mas que elas perpassam, que elas atravessam os nossos tempos. Eu acho que nós estamos, na verdade, diante de questões assim. Estamos buscando coisas que já foram buscadas. Então, a trajetória vai seguir. É verdade, muito bem. Tarquínio, mais algum complemento para a gente ir para o encerramento? Olha, eu só queria pedir desculpas, porque nós tínhamos marcado essa conversa antes, eu ia falar isso no começo, esqueci de dizer. E aí eu tive aqui um contratempo e acabei confundindo as coisas, não pude, então eu peço desculpas, porque provavelmente vocês já estavam alinhados aí para participar, então, quanto ao mais, a gente tem de ir conversando, né? Essa contraposição que o João fez sobre conversão e conversa e diálogo, né? Muito interessante isso, né? Porque você não faz esse movimento sozinho, né? O Platão dizia isso, que a gente se reconhece, se conhece através do olhar do outro, né? Então, o olhar do outro compõe aquela pessoa que eu sou, né? Então, eu acredito muito nisso, porque certamente a gente teve alguém na vida que partiu e que tinha um olhar sobre nós que nos faz falta hoje. Nos faz falta hoje, porque como se fosse uma parte de nós que teria, digamos assim, se desprendido de nós. Eu não tenho mais esse olhar, que era um olhar que me perfazia, era um olhar que me constituía também, né? Então, o diálogo como forma de conversão, não tenha dúvida, é extremamente importante, porque no diálogo nós vamos... na antiguidade, tem uma palavra que chama-se parresia. A palavra parresia, e eu fico por aqui, a palavra parresia é traduzida para o latim com a palavra libertas. Libertas. O que é a libertas ou a parresia? É aquele falar franco do filósofo para com os seus discípulos. Aliás, o Foucault tem uma fala muito interessante sobre isso no Hermenêutica do Sujeito, no livro Hermenêutica do Sujeito. Ele vai dizer, este momento entre mestre e discípulo é o momento de escuta e de silêncio por parte do discípulo, onde o filósofo, que é, na verdade, um convertido a uma escola filosófica, passa conhecimentos, passa ideias que fazem o papel de conversão do discípulo. Por quê? Porque tem coisa escrita nesse sentido, mas é importante dizer o seguinte, que a força conversiva da palavra do filósofo, que é um convertido a uma escola, ela tem muita força. O Epiteto mesmo diz isso. Eu, diante do meu mestre, que foi Musônio Rufus, né?
Musônio foi um filósofo em Roma, né? Um romano que era convertido à escola estoica. Ele dizia assim, o Epiteto dizia assim, quando ele falava conosco, então você imagina que ele estava falando para os discípulos, era como se ele estivesse falando para mim, e eu sentia vergonha diante dele. Eu me sentia envergonhado, porque é como se o Musônio conhecesse os meus segredos mais recônditos. É como se o Musônio Rufus me conhecesse por dentro e eu me sentia envergonhado, né? Então eu me perguntava, de onde vem essa força de libertação, de conversão da palavra do filósofo? Simplesmente porque o filósofo antigo era alguém que não escrevia, era alguém que vivia os ensinamentos da escola. Não havia a contradição que hoje existe entre a fala e o fazer. O filósofo antigo fazia aquilo que falava. E a força que vinha dele vinha disso. Quando ele falava, ele fazia. E, portanto, isto convence muito. E as pessoas, então, se subordinavam à autoridade da fala do filósofo, da parresia do filósofo, porque ele fazia aquilo que ele falava. Muito bem. João, mais suas palavras finais, João? Olha, eu acho que tivemos uma manhã fortemente significativa que nos arrasta para pensar, refletir, mais do que isso, agir. E o Rogério propôs, acho que como a primeira pergunta, algo dele, acho que algo como alguma coisa relativa a dimensões, né? E isso é uma conversa também para uma outra dimensão, né? Para um outro momento. Mas então, é isso. Aguardamos suas agendas, então, para a gente fazer o capítulo 2, tá? E o 3 e ad infinitum. Pode ser então, assim? Só agradecer aí a todos que nos ouviram, agradecer a oportunidade que o Antônio Carlos passou para que a gente pudesse estar conversando sobre o texto dele, que já desde quando você, Salomão, nos convidou, o Antônio Carlos tinha proposto, eu falei, vamos trajetar em cima do seu texto. Então, agradecer a todos e também dizer, espero que não esteja naqueles itens que o Antônio Carlos colocou, que tenha causado algum sofrimento da nossa organização passada não ter acontecido, mas o Antônio Carlos era fundamental naquele momento. Então, agradecer a todos a compreensão e dizer que esse momento foi incrivelmente bom para todos nós aqui. Assim, o aprendizado que mais me tocou foi o seguinte: para a conversão, nada melhor que a educação, né? Com certeza. E muito menos a condenação, e muito mais a educação, muito mais a boa prática, muito mais o indicar dos caminhos, né? Olha, talvez esse caminho, esse trajeto fica melhor para você do que aquilo que você está imaginando. Porque mesmo o Khalil Gibran nos traz uma frase muito sintética e final. O que define a grandeza de uma alma é a sua capacidade de amar, apesar das cicatrizes que carrega. Maravilha. Então, é assim, minha gente, nós temos que falar daquilo que realmente nos enriquece pois não, Márcia? Só um comentário bem rápido. Essa história de que não é um sofrimento era uma questão que estava ultimamente na minha cabeça, e eu estava combatendo isso, falando assim, não pode ser. Então, eu fico muito grata por vocês terem trazido isso. Pela conversão, né, minha gente? O Salomão fala uma coisa importante, porque nem todo mundo sabe que o mito da caverna é sobre a educação. Né? A palavra conversão, ela não nasce no contexto da religião, ela nasce no contexto da filosofia. E na República de Platão, onde consta esse mito, o mito, ele diz que aquele homem no fundo da caverna que faz este movimento para a luz que entra pela abertura da caverna, este movimento é justamente
à conversão. Este movimento é a apóstrofe, ele chama esse movimento. Portanto, ele diz o seguinte, ele está dizendo assim, que os olhos são para a luz. Os nossos olhos são para a luz. E, portanto, esse movimento seria um movimento de virada, digamos assim, quase que... como é que eu vou dizer? Quer dizer, depende justamente da educação, para que eu consiga ver a luz e me adapte à luz devagarinho, e aí consiga sair da caverna e ver o mundo, ver a realidade como ela é. Então, essa ideia de educação é fundamental, porque o mito de Adão e Eva não nos permite esse caminho. É justamente a interpretação de que o homem peca e, por pecar, ele não pode mais fazer sozinho sua trajetória para a divindade. Perfeito, então, olha, perfeito. Só deixa eu estar acrescentado no Antônio Carlos, é o seguinte, aproveitando essa questão do mito da caverna, essa luz que vem da abertura, um dos temas que eu propus em termos de educação é que a educação é uma solução maltratada, não é? E essa questão do mito da caverna, quando a questão da luz, num dos congressos em que eu participei, eu acabei escrevendo um artigo e citando ao final, que a educação é, em geral, a luz no fim do túnel, mas nós não podemos cometer erros, porque qualquer erro em educação você precisa de gerações para consertar. Então, essa educação, como luz no fim do túnel, tem que ser bem tratada como luz de fato e não a luz de um trem no sentido contrário que nos atropelará. Entendeu? Então, a luz da abertura tem que ser a luz efetiva e não do trem no sentido contrário. É isso aí. Abração a todos aí, agradecido por essa oportunidade. Gratidão a todos presentes, olha, pela maravilha desse alimento que nós estamos saboreando até agora, viu? Estamos aqui convertidos mesmo. Uma gratidão, um grande abraço para todos da presença e convidar a Maria Auxiliadora, que vai fazer a prece final, viu? Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigadão. Obrigado. Queridos amigos, é enorme a gratidão do meu coração de poder participar de tão longe dessa palestra instrutiva, maravilhosa, que nos convida a estudar, abrir os livros da filosofia, onde repousa todo o nosso conhecimento de hoje. E a gratidão é tão grande a nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, pela palavra e a disponibilidade do Antônio Carlos e do João, de todos, do Salomão como condutor tão gentil desse trabalho, da Márcia na parte prática, do Rogério, de todos, do Jean, de todos que participaram, e eu que infelizmente fiquei calada porque estava tentando absorver o máximo possível e sem condições de participar à altura e no afã de não interromper nada, eu só tenho que agradecer a todos vocês, rogando a Deus todas as bênçãos para você, todos, coroando o nosso sábado de alimento espiritual, de conhecimento e abençoando esse momento, a nossa querida Casa do Caminho, que nos proporciona esses momentos únicos que jazem em nossos corações por todo o tempo. A minha alegria é enorme. Eu parabenizo a todos, principalmente a organização da Casa do Caminho, de ter programado esse evento. Que Jesus nos abençoe a todos, nos permita a nos preparar e estudar, reler as anotações que fizemos, para que no próximo momento a gente possa alargar a compreensão, entender mais e esperar que os queridos amigos palestrantes venham com novas orientações para ilustrar nosso caminho e melhorar nossas possibilidades de transformação íntima para um tempo melhor. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus.
Graças a Deus. Um grande abraço a todos. Grande Obrigado, abraço. João. Obrigado, Tauquinho. Obrigado, Tarquinho. Obrigado. Beijo. Boa semana. Obrigado, Obrigada, Maria. queridos. Lindo Obrigado. sábado para vocês.